Depois de muito sofrimento, Shinpei finalmente se encontra com Hizuru. Hizuru diz que não foi ela quem disse seu segredo e pergunta se Shinpei conheceu o irmão dela. Ela diz que há 14 anos sua família foi morta pelas sombras e é por esse motivo que ela acredita na história dele. Ela diz que não vai dizer mais nada, pois isso revelaria sua identidade. E se ele fosse copiado, iriam descobrir quem ela realmente é. Você entendeu? É claro. Nezu diz que as sombras sempre vão atrás da sua família, e como Hizuru voltou para a ilha, podem ir atrás dela. Shinpei diz que é por esse motivo que Oshio e Miu viraram alvos das sombras, então ele fica preocupado com Alan. Ela diz que não tem com o que se preocupar, pois ela já cuidou da sombra de Alan. Muito obrigado. Nezu diz que a doença da sombra é igual pegar catapora, só se pega uma vez. Ele diz que se sua sombra for morta, você fica imune, e por isso que ele é imune, pois sua sombra já está morta. Eita, como tá de boa! Shinpei pede para Hizuru matar a sombra de Miu, mas ela diz que antes precisa resolver uma coisa com a família Kobawaka. Ele diz que ela irá falhar em eliminar a família Kobawaka, pois no dia do festival, Shiori estava lá. Ele pede para ir junto e diz que Shiori também é sua inimiga, e mesmo que ela falhe de novo, ele vai descobrir o motivo. Tudo bem. Topo. Fala, meus bons! Aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! Mais tarde, em frente à casa dos Kobawaka, Hizuru está ouvindo umas gravações e Shinpei diz que ela sempre parece estar ouvindo alguma coisa. Só atacado. Nezu, sem querer, diz que aquela figura não tem nenhuma memória do tempo de Hizuru. Ela entra na casa e pergunta se pode abrir sua maleta ali mesmo. Shinpei pergunta para Nezu se Hizuru tem dupla personalidade. Hizuru, sem enrolação, já mete aquela marretada na cabeça da sombra da mãe. A senhora é uma assassina. E diz que ataques diretamente a eles não causam nenhum efeito. Então, ela tá fazendo isso apenas de distração, pois caso as sombras saibam que ela sabe como matá-los, eles tomariam cuidado. Então a sombra do pai tenta atacá-la. Enquanto isso, Nezu pergunta por que Shinpei acredita que ela possa ter dupla personalidade. Ele diz que mais cedo ela perguntou se ele conheceu o irmão dela. Nezu diz que não está muito longe da verdade, porém ainda não é isso. Shinpei pergunta se Hizuru dará conta de tudo sozinha. Nezu diz que Ryunosuke tem força para lutar com as sombras e que o sujeito é forte. Na casa, Hizuru também não deixa barato para a sombra do pai e o elimina. A sombra da mãe se transforma numa criatura com aparência muito feia e vai em direção a Hizuru, que se defende e também a elimina. Lá fora, Shinpei diz que entende e que aquele na casa é Ryunosuke. Nezu diz que há 14 anos Hizuru tinha um irmão gêmeo, mas ele foi encontrado morto. Ele diz que ouviu os gritos de Hizuru e foi correndo até lá. Quando chegou, viu uma cena horrenda. Nezu diz que havia vários vestígios de mordida no corpo de Ryunosuke e o povo acredita que foi obra de algum cão raivoso. Hizuru falou que ele foi assassinado e que havia marcas de estrangulamento em seu pescoço, mas o povo não acreditou. Ele diz que há monstros habitando esta ilha e que prometeu matar cada um deles, mesmo que isso custe sua vida. Ele pergunta para Shinpei se ele também está preparado para sacrificar sua vida. Calma, irmão, não é assim. Ele diz que sim. Sim. Enquanto isso, Shiori se aproxima chorando e pergunta por que ela matou seus pais. Ela acerta a sombra de Shiori, mas por algum motivo desconhecido apenas a machuca. Shiori se livra da marreta presa em sua sombra plana e consegue pegar Hizuru. Ela diz que ela é perigosa, pois sabe como matá-los, e pergunta se ela é humana, já que conseguiu acompanhar os passos da sombra da mãe e pai, e diz que ela na verdade é até mais rápida que as sombras. Então Hizuru pega 2 pauzinhos e acerta a sombra plana de Shiori, ferindo seu próprio corpo e causando grande dor para Shiori. Então ela foge dali e vai para o segundo andar. Hizuru diz que essa sombra é diferente e já deveria estar morta depois daquela marretada. Nezu recebe uma mensagem de Hizuru e diz que é hora do plano B, então os dois se preparam. Ela vai até o quarto e Shiori aparece atrás dela. Hizuru diz que é inútil ela tentar escaneá-la, já que ao emitir a luz, as sombras ficam imóveis por alguns segundos, e ela diz que nesse tempo não vai hesitar em matá-la. Shiori fica chorando
chocada com o tanto de informação que ela sabe. Ele sabe meu jogo, pô, ele sabe meu jogo, esse cara é diferenciado, pô. Então ela resolve fugir e sai pela janela. Lá embaixo, Nezu está esperando por ela e tenta acertar vários pregos nela, mas Shiori consegue passar por ele. No entanto, Shinpei aparece e a derruba. Então Nezu atira na perna dela, deixando-a presa no chão. Chizuru diz que quando o corpo físico da sombra é preso, não tem como ela escapar. Ela diz que essa sombra é diferente e que escolheu o plano B para capturá-la e examiná-la. Ele pergunta se foi ela quem matou Osho e depois criou a sua sombra. Ela diz que matou Osho estrangulada. Shinpei está só o ódio e pergunta por que estão matando as pessoas e qual o objetivo deles. Ela diz que depois do verão, que eles vão voltar para casa, toda a nova família. Ela diz que Shinpei entendeu ela errado. Ela diz que foi morta por uma sombra, mas a sombra criou uma cópia perfeita de seu corpo e suas memórias. Ela apenas nasceu de novo. Ela diz para Shinpei virar uma sombra e ser seu irmão mais velho. Tá maluca? Shinpei já não aguenta as besteiras que ouve. Ah, vou te matar agora. Não posso, moço. Então Chizuru a elimina de uma vez por todas, e diz que falar por muito tempo com uma sombra confunde a mente. Mais tarde, Nezu diz que mencionou para Shinpei o lance da dupla personalidade. Então ela se apresenta e diz que seu nome é Ryunosuke, o irmão mais novo de Chizuru. Shinpei pergunta se ele é o verdadeiro escritor dos livros. Ele diz que não tem talento para essas coisas. Ele só aparece quando sua irmã tem que lidar com coisas que ela não gosta, como entrevista e reuniões. Ele pergunta se Shinpei leu todas as obras de sua irmã. Quando ele vai responder, é interrompido por Nezu, que diz que Shinpei é um otaku viciado nos livros dela. Que demais! Ryunosuke diz que não sabia disso, já que sua irmã não mencionou nas gravações, provavelmente porque estava com vergonha. Então ele bate em si mesmo e cai no chão desprendendo seu cabelo. Então Chizuru, agora no controle do corpo, diz que não escondeu nada, apenas não quis mencionar informações desnecessárias. Shinpei percebe que é só soltar o cabelo e Chizuru aparece. Já na casa de Shinpei, eles estão botando em prática o plano para eliminar a sombra de Mio. Nezu diz que vai ficar do lado de fora vigiando. Chizuru diz que eles vão trocar os contatos e qualquer coisa ele avisa ela, e pede para que ele haja normalmente, assim como nos outros loops, analisando bem toda a situação. Dentro da casa, Shinpei se depara com Mio cozinhando e diz que em todos os outros loops ela nunca agiu dessa forma. Ele pergunta o que ela está fazendo. Ela diz que mais cedo ele estava triste e quis preparar algo para ele comer. Shinpei diz que uma simples mudança em seu comportamento mudou as coisas, mas que era só ele terminar de preparar a comida que tudo vai voltar a ficar igualzinho como já foi. Ele diz que Chizuru e Nezu lá fora também é algo completamente diferente. Fora matar as sombras, ele precisa fazer tudo igual às outras vezes, pois qualquer alteração em seu comportamento poderá mudar o futuro que ele conhece. De repente, ele escuta o barulho de uma barriga roncando e diz que Mio deve estar com muita fome. Quando ele se vira, dá de cara com Osho do seu lado. Tô morrendo de fome e quero comer. Shinpei se espanta e diz que ela deveria aparecer só dia 24. Ela pergunta como ele sabe disso. Ela diz que ele não vai acreditar, mas no dia 24 algo horrível vai acontecer e um monstro de sombra vai engolir todos e vão desaparecer para sempre. Ele pergunta se ela veio do dia 24 e ela também faz a mesma pergunta para ele. Mio aparece e Osho se esconde. Logo em seguida, Alan também aparece. Enquanto Shinpei prepara a comida, ele mostra um bilhete para Osho, dizendo para ela subir daqui a 5 minutos, quando todos saírem da cozinha. Após preparar a comida, ele sobe e leva 2 pratos com ele. Ao lado dela, ele diz que de alguma forma ela voltou no tempo com ele. Shinpei pergunta o que aconteceu com ela. Osho diz que acordou na praia e foi direto para casa. Ele está com uma faca e pensa em matá-la, pois lembra que Ryunosuke falou para ele não deixar ser enganado pelas sombras. Então vemos em sua memória ele conversando com Osho, onde diz para ela que vai para Tóquio morar com um amigo de Alan enquanto faz sua faculdade de gastronomia. Ele diz que quer ganhar seu próprio dinheiro e diz que não é da família dela e que não quer ser um peso morto para eles. Osho não gosta nada disso e vai embora. Mas a verdade é que ele a ama e não queria formar uma família com ela daquele jeito, mas sim sem precisar depender dos outros. Após essa lembrança, vemos outra onde Osho diz que é o último dia dele na ilha e pede para ele fazer o jantar. Ele diz que não dá, pois tem que encaixotar suas coisas. E diz que vai deixar para a próxima. Já no dia do velório, ele diz que não terá uma próxima vez, já que ela morreu. Após isso, Osho diz que está muito feliz por comer da comida dele novamente e diz que está muito feliz por estar viva. Isso faz com que Shinpei desista de matá-la e para ele era a Osho verdadeira em sua frente.
Ela diz que quer ajudá-lo a impedir o que vai acontecer no dia 24. Então ele diz que os dois vão enfrentar tudo isso juntos. Lá fora, Ryunosuke está observando de longe e diz que falta 10 minutos para a sombra de Mil aparecer. Já o Nezu está em outro ponto observando também. Ele diz para Ryunosuke não depender das informações de Shinpei, pois as presas nunca se movem da forma como queremos e temos que nos adaptar sempre na hora da caça. Enquanto isso, a sombra de Mil está subindo pela parede e entra num duto de ventilação. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Shinpei recebe uma mensagem de Ryunosuke que pergunta como está a situação. Shinpei se questiona se deve falar sobre Osho para ela. Ele decide não falar. Ele diz que é esquisito vê-la de maiô dentro de casa e de repente seu maiô desaparece. Ei, que viagem é essa, véi? Ela acha que foi culpa dele e sem pensar bate nele. Após isso, a sombra de Mil vai até o seu quarto e tenta esfaquear Shinpei, mas Osho se coloca na frente e é perfurada pela faca. Então ela acerta a cabeça de Mil jogando-a no chão. Em seguida, ela vem e perfura a sombra de Osho, causando grande ferimento no seu braço. Mil pergunta por que Osho está do lado dele. Ela diz que não tem nenhum problema estar do lado de quem você ama. Shinpei joga sua bolsa em Mil e diz que pode até morrer, mas vai tentar de tudo para acabar com ela ali mesmo. Ela parte para cima dele e acaba levando um tiro na cabeça através da janela. Nezu estava de longe observando tudo. Shinpei se abaixa e perfura sua sombra. Mil cai e é eliminada. Osho está ferida no chão. Ryunosuke entra no quarto pronto para acabar com ela. No entanto, Shinpei se joga na frente. Ryunosuke pergunta por que ele a protege e diz que avisou sobre falar muito tempo com uma sombra. Isso confundiu a sua cabeça. Shinpei diz que Osho o salvou 2 vezes e que ela não pensa antes de fazer as coisas, apenas vai. Pra ser tão idiota assim, só pode ser a Osho verdadeira. Ryunosuke solta o cabelo e Rizuru, agora no controle, diz que se ele ficar do lado das sombras, ela também vai matá-lo. Ele diz que entende muito bem o fato dela ter rancor das sombras e querer destruir todas, mas se ela o matar, ele voltará no tempo e vai tentar convencê-la do contrário. Então Osho acorda e pergunta como está Mil. Rizuru, ao escutar a voz dela, tem um vislumbre em sua memória. Ela diz que essa voz é a mesma voz da mensagem que recebeu e que foi o motivo de trazê-la de volta à ilha. Após isso, ela molha o braço de Osho e seu braço acaba sumindo, assim como a dor que sentia. Em seguida, ela mostra a mensagem de voz que recebeu de Osho, que diz que todos vão morrer no dia 24 e que apenas o Shinpei pode salvá-los, e pede a ajuda dela. Izuru pergunta se Osho se lembra de mandar a mensagem. Ela diz que não. Nezu diz que eles têm outro problema e pergunta por que a sombra de Mil entrou na casa, já que ela deveria apenas ficar na frente observando. Shinpei diz que ela soube que Shiori foi morta e que aparentemente as sombras estão trocando informações. Izuru diz que a sombra de Mil já sabia sobre ela e Nezu e que veio para matá-los. Ela soube que Shinpei está do lado deles, então entrou na casa para matar ele. Ela diz que não poderá ficar do lado de Shinpei, não enquanto Osho estiver com ele. Ela diz que Osho pode até ter salvo ele e que não apresenta ser uma ameaça. Porém, se ela for uma sombra quebrada, uma hora ou outra vai se consertar. Depois disso, Shinpei diz para Rizuru que amanhã na floresta, às 3 horas da tarde, a sombra de Mil vai matá-la. Porém, a sombra dela está morta, mas pode ser que haja outras sombras por lá. Então ele pede para ela tomar cuidado e não morrer de jeito nenhum. Ela diz que o destino pode ser mudado e que essa é uma rara oportunidade para provar isso. Na manhã seguinte, Shinpei mostra o colar verdadeiro de Osho e pergunta se ao vê-lo ela não se lembra de algo. Não. Após isso, no restaurante, tudo se repete igual às outras vezes. So aparece e Shinpei vai com ele até a praia. Lá Osho se revela e So fica em choque. Após isso, Shinpei conta tudo para ele e So começa a pedir desculpas a Osho e diz que poderia ter feito mais para salvá-la. Então ele diz que ela pode bater nele se ela quiser. Osho, já sem paciência, bate nele. Ela diz para ele deixar de mimimi e se levantar, pois precisam dele. Eu tô brabo, mano. Depois disso, Shinpei entrega o celular que recebeu do policial Tetsu para ela, e nele ela encontra uma gravação em vídeo. Nesse vídeo vemos Osho e sua sombra. Ela diz que se Shinpei está vendo esse vídeo, significa que ela está morta, e que ele está com a sua sombra, pois além dela, a sombra é a única que pode desbloquear o celular. Ela diz para ele ficar tranquilo, pois a sombra dela não é má, e que tudo isso começou com Shiori Kobawaka. Então vemos um flashback do passado, onde Osho está no mercado dos Kobawaka, e Shiori diz para ela que viu alguém muito parecido com ela, e que teve a sensação de estar sendo seguida mais cedo. Porém, Osho não dá muita atenção para o que ela está dizendo. Quero nem saber, né? Após isso, no evento de recolhimento de lixo na praia, Osho é escaneada e quando olha para cima, vê a sua cópia em cima de uma pedra. Osho e Mil vão até Shiori e dizem que acreditam nela, e que vão investigar mais a respeito
espírito da pessoa parecida com ela. Mais tarde, em sua casa, quando Osho entra no banheiro, dá de cara com a sua sombra que está na banheira escondida. Ela tenta fugir, mas a sua sombra a segura. Osho consegue derrubá-la na banheira e pergunta quem ela é e por que estava escondida ali. Ela diz que se chama Osho Kufune e apenas voltou para sua casa e que estava escondida porque Osho estava com Mil no banheiro. A sombra de Osho acredita que ela é a original, tanto que acusa a Osho verdadeira de ser uma sombra. Como ela acabou de confirmar que as sombras realmente existem, ela imagina que a sombra de Shiori deve estar em algum lugar da ilha. Então elas decidem ir até a floresta à procura da sombra de Shiori, e Osho diz que vai cuidar de sua sombra depois. Enquanto andam pela floresta, acabam encontrando uma clínica antiga da família de So abandonada. De repente, uma sombra deformada aparece e assume um pouco da aparência de Osho. Ela prende a sombra de Osho na árvore e a fere na perna. A Osho verdadeira tenta ajudar, mas é jogada para longe. A sombra de Osho percebe que sua perna foi ferida quando sua sombra plana foi perfurada. Então ela entende que ela não é humana, mas sim uma sombra. Ah, agora eu entendi! Então ela usa seu cabelo como arma e consegue se soltar. A sombra tenta fugir. Osho vai atrás dela e diz que percebeu que seu corpo real é apenas a sombra no chão, e que seu corpo acima é apenas um dispositivo para proteger o corpo verdadeiro. Então ela elimina a sombra com seu cabelo mega afiado. Após isso, a sombra de Osho copia os dados da perna de Osho para consertar a sua, e diz que esses dados não vão durar por muito tempo. Ela diz que se a original for deletada, a cópia passa a ser a original. Osho pergunta se a sombra desaparece caso a original não morra. Ela diz que não sabe explicar, mas tem a sensação de que o certo era matar Osho. Então Osho diz que é por isso que a lenda antiga fala que você morre quando vê a sua sombra. Ela diz que Shiori está correndo perigo, pois sua sombra quer matá-la. Depois disso, as duas estão na praia gravando o vídeo. Então voltamos para o presente, onde Osho diz que acabou de lembrar de tudo, e agora lembra de como usar seus poderes. Com seus poderes, ela consegue mostrar memória aos outros. Então ela mostra suas memórias do dia do afogamento para Shinpei e So. Todos estão se divertindo na praia. So fica nervoso e quer evitar que o acidente aconteça, mas Shinpei diz que não adianta fazer nada, pois são apenas memórias, eles não podem escutar ele e ele não consegue tocá-los. Pô, não sabia. Shinpei pergunta onde as duas Oshos estão antes de tudo acontecer. Então ela os leva até lá. Vemos a sombra de Osho copiando seu maiô e diz que não pode se aproximar de Shiori. Então a Osho verdadeira pergunta se ela pode se transformar no seu colar. Ela se transforma e fica no pescoço dela, enquanto o colar original está guardado. Depois disso, Shiori pede para Mil ensiná-la a nadar, e Mil diz que vai dar umas aulas para ela. Osho aparece e diz que vai protegê-la custe o que custar. Shiori diz que isso é uma frase bem brega. Do nada, Shiori desaparece e ninguém percebe. So pergunta o que aconteceu e ela diz que não está achando Shiori. Tokiko aponta para o mar e vemos ela se afogando. A sombra de Osho diz que está sentindo uma sombra na água. Os três saem correndo para salvá-la e Osho sai na frente a toda velocidade. Ela pede para os outros não intervir. Enquanto isso, So pergunta para Shinpei se ele viu o que aconteceu com Shiori. Ele diz que não conseguiu ver nada. Osho pede desculpas e diz que isso é uma memória e não pode reproduzir o que ninguém viu. Bom. Osho está nadando para o fundo e avista Shiori que está sendo puxada para o fundo por sua sombra. A sombra de Osho sai da sua forma de colar e corta os braços da Shiori, permitindo que ela a pegue e leve de volta para a superfície. No entanto, a sombra de Shiori se prende nela e diz que Shiori é a escolhida e que não vai deixá-la ir a lugar nenhum. Então Osho aparece e consegue desgrudar a sombra delas, mas no processo acaba sendo enforcada pela sombra de Shiori, enquanto vai afundando aos poucos. Quando a sombra de Osho e Shiori estão quase alcançando a superfície, a sombra de Shiori surge na frente delas. Osho ataca ela, mas é pega por ela que diz que Osho é uma sombra defeituosa. Então ela começa a apagar os dados de Osho. Osho começa a se transformar em apenas uma mancha preta sem forma. Mas So e Mil se aproximam e a sombra de Shiori decide deixar a sombra de Osho apenas afundar. A sombra pega Shiori e a desintegra, e em seguida se passa por ela. Mil aparece e a resgata, enquanto a Osho verdadeira e sua sombra sem forma estão caindo nas profundezas do mar. A sombra de Osho, que está observando tudo com os outros, começa a chorar e pedir desculpas por não ter conseguido salvar a Osho, e diz que vai matar sombras ao lado de Shinpei e salvar todos no festival dia 24, e isso vai ser sua retribuição por Osho ter deixado ela viver. Após isso, So diz que a sombra de Shiori fingiu todo esse tempo que estava desacordada. Ele diz que quer matá-la com suas próprias mãos. Já era. Shinpei diz que já a matou. Irritado, ele segura Shinpei e pergunta como ele pode estar tão calmo em um momento como esse, mas ele percebe que Shinpei está chorando.
chorando. Então algo inesperado acontece e Shiori agarra o braço de Shinpei e diz que finalmente o encontrou. Mas que porra é essa? Ele diz para Osho se isso é só uma reprodução porque ele está sentindo Shiori segurando em seu braço. Ela diz que isso não está em suas memórias. De repente, a aparência de Shiori começa a mudar e ela fica com a aparência da Mãe das Sombras, a mesma garotinha que apareceu no festival quando todos foram engolidos. So diz para ela encerrar logo essa reprodução, antes que fosse tarde. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Quando voltam, Osho pede para Shinpei olhar para seu braço, e a marca da mão estava marcada em seu braço. Shinpei diz que quando Shiori o agarrou, seu rosto mudou. Provavelmente só ele percebeu isso. Ele não tem dúvidas de que era a garota do festival. Ele pergunta se Osho perdeu suas memórias quando virou uma espécie de bola escura. Ela diz que sim, mas como Shiori não conseguiu apagar a tempo seus dados, ela acabou recuperando seu corpo com os dados restantes. Após isso, os três decidem ir até a clínica abandonada da família de So. Enquanto andam, So diz que quando mais jovem, Tetsu e sua turma o desafiaram a entrar na clínica, mas foram interrompidos pelo pai de So. Ele diz que foi estranho o pai dele estar lá, e que diz que não entende o que ele fazia ali no meio do nada. Chegando na clínica, Shinpei pergunta para Osho, que está transformada no seu colar, se há presença de sombras por perto. Ela volta ao normal e diz que está tudo limpo. So começa a reclamar por ela estar de maiô naquele momento, e diz que eles não estão ali para nadar. Irritada, ela diz que essa é a sua roupa de guerra, e pede para Shinpei explicar melhor para ele. Shinpei diz que se ela usar roupas de verdade, isso vai interferir na sua transformação. Ela diz que mesmo usando uma armadura, ainda será uma sombra. Se sua sombra for atingida, ela morre. Então seu maiô é a melhor opção para lutar. Ela diz que pode se transformar em qualquer coisa que ela copiar. Ao entrar na clínica, So menciona que foi criada há mais de 100 anos e foi abandonada na década de 60. Faz tempo. Como as escadas estão quebradas, não tem como Shinpei e So subir para o andar de cima. Osho usa suas habilidades e sobe para ver se encontra alguma coisa. Enquanto isso, So encontra um armário de remédios e um frasco de cloreto de mercúrio extremamente tóxico e letal. É pra matar gente. Shinpei está analisando alguns prontuários médicos, mas não encontra nada sobre a doença das sombras. Após isso, os dois dão de cara com uma estátua esquisita, e Shinpei chuta que ela pode ser a deusa Hiruko, e ao olhar para o lado, vê uma brecha na parede e chama Osho para usar sua habilidade e entrar lá. Ela usa sua forma de sombra e entra. Como estava escuro, usou seu flash. Ela viu uma espécie de fechadura e diz que essa parede pode ser uma porta. No entanto, precisam de uma chave para abri-la. Depois disso, Shinpei está olhando para a estátua e diz que ela parece estar grávida. Então ele pede para Osho usar o seu scanner e ver se tem algo dentro da estátua. Ela diz que tem alguma coisa lá dentro. Ela tira um fio de seu cabelo e o usa para copiar e saber o que tem dentro da barriga da estátua. Para a sorte deles, é a chave que logo em seguida usam para abrir a porta. Lá eles encontram uma passagem que leva para o subterrâneo. Osho pede para que eles tenham cuidado, pois ela está sentindo a presença de uma sombra lá embaixo. So diz que apenas as sombras conseguem abrir aquela porta. Ele se pergunta se ela sempre esteve ali e se seu pai tem algum envolvimento com as sombras. Após descerem, acabam chegando em um túnel. So diz ter ouvido que durante a guerra criaram vários túneis subterrâneos. Shinpei fala para eles ficarem atentos e que Osho deve se proteger e que So também deve proteger ela a todo custo. Osho pergunta se ele não viu os poderes dela e diz que é ela quem vai protegê-los. Ele diz que se ele morrer, pode fazer o loop e voltar, mas se ela morrer primeiro, nada garante que ela vai voltar. Se ele voltar, talvez não a veja até os fogos de artifício no dia 24 e que esse nem é o pior cenário. Ela pergunta o que seria o pior cenário. No fundo, ele queria dizer que o pior cenário é o qual ele nunca mais a veja, porém acaba dizendo que não dá para substituir os poderes dela e que devem focar em não perdê-los. Só diz que esse papinho está muito longo e pede para ele dizer logo que gosta dela. Ele diz que fez uma promessa para ela quando eram crianças e que vai protegê-la. So diz que não entendeu nada, mas ele diz que não vai deixá-la morrer. Shinpei pergunta se ela vai deixar So protegê-la. Envergonhada, ela aceita e diz para eles fazerem o que quiserem. É só não morrer. Após isso, Shinpei encontra uma mancha escura. Osho diz que aquela mancha é muito velha e que alguém foi apagado ali há muito tempo. De repente, So se assusta com o barulho de um rato que corre em direção a outro túnel. Osho diz que está sentindo a presença de uma sombra no túnel para onde o rato foi. Eu estou sentindo. Shinpei vai até lá com sua arma de pregos e diz que 3 tiros são suficientes para prender a sombra. De relance, ele vê uma sombra de aparência bastante esquisita e diferente das outras. Ele diz para os outros que é apenas uma. So diz que se Osho consegue sentir as sombras,
sombras, então pergunta se as sombras também não podem sentir ela. Osho diz que não tem certeza. Shinpei diz que precisam atacar primeiro. Ele vai parar os movimentos dela e depois Osho a mata, enquanto o Sou fica na retaguarda. Ele joga uma pedra, mas a sombra não reage. Shinpei fica cara a cara com a sombra, mas ela não faz nada. Osho diz que isso significa que ela é cega. Ele vai se aproximando aos poucos e, faltando alguns passos para chegar e acertar a sombra, ela começa a sentir um cheiro diferente no ar. Sem perder tempo, Shinpei atira, mas a sombra consegue escapar dos tiros e começa a rolar para todo lado. A sombra pula na direção de Sou para atacá-lo, mas com seu taco de beisebol acerta a sombra em cheio. No entanto, ela muda sua forma física e fica grudada no taco. Em seguida, volta para sua forma normal e avança para matá-lo. Sou cai no chão com a criatura agarrada em seus braços e acaba levando um corte no rosto. Me ajuda, Yoda! O que você tá fazendo, menor? Ajuda o maluco! Você tira a mão de mim, meu irmão! Shinpei está desesperado, pois se não fizer nada, seu amigo vai morrer. Então ele analisa a situação com calma e consegue acertar os tiros na sombra. Imediatamente Sou a pega e joga em direção a Osho, que com seu cabelo mais afiado do que Tramontina, elimina a sombra, partindo ao meio. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Sou diz que ficou com medo, pois pensou que Shinpei ia errar os tiros. Osho diz que sabia que ele ia acertar, já que na noite passada passou o tempo todo treinando. Ela começa a sentir um desconforto e diz para eles não abaixarem a guarda, pois está sentindo a mesma presença da sombra que sentiu antes de entrar no túnel. A presença que ela tinha sentido não é dessa sombra que acabaram de matar. Ela diz que está escutando um barulho, igual quando alguém arranha uma lousa. Shinpei pergunta a direção. Ela aponta a direção e diz que é virando à esquerda. Imediatamente Shinpei pega a frente e Sou diz que ele nem hesitou em ir na frente. Osho diz que é porque ele presenciou o que vai acontecer caso eles não façam nada a respeito. Ela pergunta se ele não quer proteger Mil. Ele diz que vai protegê-la com a sua própria vida. Então ela diz que não é hora de ficar com medo e o empurra, dizendo para ele seguir em frente. De repente, seu braço começa a sangrar. Ela diz que é a ferida feita pela sombra de Mil. Quando recuperou seus poderes, ela imprimiu um braço novo com as memórias da Osho, mas ainda não se recuperou do ataque. Depois disso, enquanto andam, Sou diz para Shinpei que se Osho conseguir copiar a arma dele, terão duas armas. Shinpei diz que ela consegue copiar a arma, mas ela não funciona. De acordo com ela, enquanto a arma original ainda existir, a cópia é apenas um objeto sem uso. Tem que apagar a verdadeira para a cópia funcionar. Se eles precisassem apenas da forma física, assim como foi com a chave, não seria um problema. No entanto, caso o objeto precise de energia ou gás para funcionar, tem que apagar a verdadeira. Shinpei diz que a arma que ele está usando é a cópia, pois tem mais vantagens usar a cópia, pois se os pregos ou gás acabarem, a Osho pode usar os dados originais e criar mais. Nesse momento, eles escutam um barulho de tiro. Eles chegam em um local e Sou diz que parece ser uma caverna natural. Shinpei diz que está sentindo o cheiro de água salgada e se pergunta se estão perto do mar. De repente, Osho diz que está sentindo a presença de sombras por todo lugar. Eles são totalmente encurralados pelas sombras. Shinpei grita para Osho dizendo para ela correr. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, até a próxima.